Glórias a Deus. Santo é o Senhor Jesus. Peço a você que trouxe a tua Bíblia, abra no livro de Mateus, capítulo 27. Versículo 32 da palavra do Senhor, uma palavra bastante conhecida. Glórias a Deus entre a igreja do Senhor, aqueles que lê, a palavra do Senhor. Livro de Mateus, capítulo 27, versículo 32. Quem achou, diga amém. Glórias a Deus. Santo é o Senhor. Toda glória, todo louvor, toda adoração é para meu Senhor. Glórias e honra é para o Senhor. Esperava que todos possamos ler junto a palavra do Senhor. Glórias a Deus. O título é Crucificação. A palavra do Senhor que diz assim: e quando saíam, encontraram um homem sirineu chamado Simão, a quem constrangiram a levar a sua cruz. E chegando ao lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, deram-lhe a beber vinho misturado com fel, mas ele, provando-o, não o quis beber. E, havendo-o crucificado, repartiu as suas vestes, lançando sorte para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta: repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sorte. E assentados os guardavam ali. Por cima da sua cabeça puseram escrito a sua acusação: este é Jesus, o Rei dos Judeus. Amém, Senhor. Pai querido, Deus amado, Deus poderoso, Deus santo, eis aqui, Senhor, a tua palavra, Jesus, e eu peço, Senhor, fala comigo, fala com a tua igreja esta noite, Senhor, porque esta é a tua palavra, Jesus. Fica massuri de basuri de canta de basriha, mas de corre minehas, eremelei hamanasui de hamashuria, que nebaia pomei de medo corre minehabas, mas de corre de enebanasébia, Jesus. Senhor, aiendei, aiemodi, ade hasui, melerica menei, mori e que me mosi que cantinumas, camai e porei e merecolomassuria, maheria de cantere dolostu, camale e penebe e manehasui que me comana. Deus de canalha, história, renai, dúvida, racene, rai, de rebere, coloma, ide, mai, remodi, mereu, secreto, rebeleu, rebarabasso, recomanaia. Venha tocando, Senhor, com teu poder. Venha, Senhor, quebrando, Senhor, amando la massere cor, meu braço, meu abraço, ide, mandia. Toda barreira, Jesus, todo impedimento, Senhor, eu ponho por terra, Senhor, toda barreira esta noite. Pai querido, Deus santo, Deus de glória, estamos entrando e saindo da mesma maneira, Senhor, porque não estamos guardando, Senhor, a tua palavra, porque não estamos vivendo, Senhor, a tua palavra, porque não estamos dando crédito, Senhor, à tua palavra. Oh, rebalaço, rebale, oh, rebelebaço, ilha, reparei de graça, ilha, maderácia. Pai da glória, Deus poderoso, Deus santo, Senhor, em esta noite, Jesus, fala mansa, remor, imanaço, ilha, mandias. Fala conosco, Senhor, através da tua palavra, para a glória de todo mundo, Senhor. E a igreja diga amém. Sentar, exalte o Senhor com suas palmas, com sua glória a Deus. Irmãos,
Glórias a Deus. Não quero constranger ninguém, mas o Senhor colocou em meu coração para eu perguntar algo para a igreja esta noite. Aqui, não que eu não saiba, de nós aqui, quem é batizado com o Espírito Santo? Seja sincero. Glória a Deus, irmã Sumarão, né? Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Domingo agora, depois de amanhã, é a terceira Santa Ceia do ano, não é? E aqui, irmãos, da Santa Ceia passada para essa de domingo, quem foi renovado e falou e bradou mais este ano de mistério? Quem bradou? Pastor, eu não estou entendendo a palavra do Senhor. Irmãos, eu tinha preparado uma outra mensagem que falava do rei Asas, quando ele começou a reinar. Não vou sair do texto que lemos, não. O Senhor fala que o rei Asas, ele fez tudo o que era reto diante do Senhor, porque o rei Asas, ele aprendeu com o seu pai a temer e a obedecer ao Senhor, e vendo irmãos de geração, de Davi até ele. O rei Abner, pai de Asas, fez o que era reto, lutou pelas leis do Senhor, e Deus honrou, levantando o seu filho no seu lugar. E o Senhor, irmãos, eu tinha separado esta palavra, mas quando a Valentina louvava o Senhor disse em meu coração: fala da dor que eu senti pela minha igreja. Pastor, o que o Senhor quer dizer com esta palavra? Eu nada, mas o Espírito Santo de Deus, Ele tem algo para nós esta noite. Aleluia, Senhor. Por quê, pastor? O que é o Espírito Santo do Senhor? O Espírito Santo do Senhor, ele não é um objeto, como muitos querem colocar. Ele não é algo, irmãos, de canta da basurianda, da baixai, porque está em mim, porque eu sinto a presença, porque manifesta o Espírito Santo de Deus em minha vida. Ele não é algo que eu posso passar para outro. Não. Eu não posso, como muitos ouvimos pessoas pregando a palavra, pois está cheio do Espírito Santo, chega e diz: olha, receba, eu vou soprar o Espírito Santo, e você vai sentir, vai ser cheio, vai bradar em mistério. Mentira, porque o Espírito Santo não é um objeto, não. Ele não é algo, pastor, que eu passo de mim para o Senhor soprando, não. O Espírito Santo de Deus, Ele é uma pessoa. Ele é uma pessoa da Trindade de Deus. Ele é de Cantarabassura, a essência do próprio Deus. Glória a Deus, Senhor. Irmão, ser cheio do Espírito Santo por alguém soprar em mim. Não. Eu vou ser cheio do Espírito Santo se eu descer, se eu me render, se eu buscar, se eu fazer o que Ele manda eu fazer, para que Ele possa habitar na minha vida. Glória a Deus, Senhor. Por que sofremos? Por que o Evangelho está sofrendo? Por causa, irmãos, da ramassuriana, de falta de obediência. Não, mas é por causa dos falsos que pregam mal, que pregam heresias também. Mas boa parte está por nós não obedecermos. Está por nós não fazer o que Deus manda nós fazer. Por que tem os falsos mestres? Por que tem, irmãos, aqueles de Assurianda, Labachai,
que muitas das vezes, irmãos, engana as pessoas com usando a própria palavra. Porque, irmãos, muitas vezes as pessoas preferem dar crédito a uma mentira do que obedecer uma verdade, do que obedecer a verdade que diz que manda eu me consertar, a verdade que diz que manda eu me render aos pés do Senhor, eu descer aos pés do Senhor, eu fazer o que Ele manda eu fazer, aí eu receber da parte do Senhor. E muitas vezes nós estamos, irmãos, colocando o Espírito Santo para fora. Eu sou batizado, eu sou cheio do Espírito. E por que nunca mais falou em línguas? E por que nunca mais sentiu a glória? E por que nunca mais sentiu aqueles arrepios gostosos no louvor da palavra de Deus? Glória a Deus, Senhor. Amor, você sabe porque que tem muita gente que não sente mais a presença do Senhor? É porque que lá atrás o Senhor falou: obedeça, o Senhor falou: se conserte, o Senhor falou: faça assim. E muitas vezes fazemos diferente, fazemos como queremos, conhecendo o que é verdade, conhecendo e sabendo que se eu não me converter e não conservar a minha conversão em Cristo, eu vou decantar a base, ser abandonado pelo Espírito Santo. E como eu sei, pastor, que eu fui abandonado pelo Espírito Santo, é quando não sente mais a presença dele, é quando não sente mais a vontade de fazer melhor, é quando não sente mais a vontade de estar na casa do Senhor, é quando não sente mais a vontade de orar, é quando não sente mais a vontade de jejuar, é quando não sente mais a vontade de ler a Bíblia. Eu estou vazio no Espírito Santo. Glória a Deus, Senhor. E o que tem a ver, pastor, essa palavra com o que lemos? A Bíblia está dizendo para nós, irmãos, que eles iam a caminho do Gólgota, e ali estava um sirineu, e eles constrangeram a ele a levar aquela haste da cruz, porque não estava inteira a cruz, estava só onde apegariam os braços, as mãos de Jesus. O que é constranger? Não é chegar e dizer assim: olha, irmão, por favor, você pode fazer isso? Se você chegar com educação, você não constrange. Mas é pegar com a autoridade que eles tinham. E você sabe por que escolheram o Simão Sirineu? Por causa da cor da sua pele. Sirineu, ele era um negro. E ele estava ali, irmãos de massa, porque ele estava vindo do campo, e ele vendo o alvoroço, ele, irmãos, entrou na multidão para ver o que estava acontecendo. E quando os soldados avistaram, Jesus estava cansado, certamente, já tinha caído para aquela haste. Eles foram pegar aquele homem e forçaram ele levar a cruz. E por que o pastor constrangeu? Porque, irmãos, o Simão Sirineu, Sirineu era de Canta Baixa, da onde ele morava, da onde era a linhagem dele. Não era o sobrenome. Estava dizendo que ele era o único negro naquele lugar. E disseram: então eu vou constranger, então eu vou humilhar. Porque quando alguém visse ele carregando aquela haste, ia falar: ele pecou, ele errou. Porque, irmãos, enquanto ela baixa, a morte de cruz era a pior condenação que tinha, era, irmãos, para aqueles que haviam feito a abominação na época.
Então, quando viram ele com aquela haste, ele ficou com vergonha. Aí veio o constrangimento, ele ficou com vergonha para as pessoas verem ele com aquela haste. Glória a Deus, aleluia. Porque sabia que a morte de cruz era a pior condenação que existia. Mas ele levou aquela haste. O que traz, pastor, este princípio de palavra para mim? Muitas das vezes, irmãos, por nós servir a Cristo, tem pessoas aí fora, cristãos, que se constrangem da maneira que vive. Mas se eu só andar assim, por que tem tanto questionamento na maneira de vestir, na maneira de se armar um cristão que vive realmente a palavra, a santidade de Deus? As mulheres têm o costume, as pessoas dizerem: olha, você está se vestindo como velha, você não se arruma mais, você não se pinta mais. E muitos irmãos se constrangem com isso e ficam com vergonha. E eu vou dizer que muitas das vezes é dentro da própria casa, maridos que não tem, que não obedecem, que não vivem. Além de não viver, quer questionar com a mulher que vive. E muitas das vezes ela por ouvir essas palavras, muitas das vezes fica constrangida, fica diante do marido constrangido, com vergonha. Muitas das vezes para diante do espelho e fica olhando, procurando algo para concordar com o marido. Esta é a cruz. E esta cruz não tem como cortar pedaço. Para nós homens também. Como assim, pastor? Tem pessoas, irmãos, que nos vê na rua num calor desse, chega em casa e diz: você só anda assim. Só de calça, onde você está de calça, de camisa, você não tira a camisa nem para refrescar. Não, irmãos. E muitas das vezes o homem também faz pensamentos. Não, mas outros vivem felizes desse mesmo jeito, outros estão bem. Nós fomos questionados no culto passado, quem prestou atenção? O irmão me aparece num dia de bermuda, ainda quer aonde tomar o altar. Que ele mesmo disse: no outro dia eu vim, mas eu estava de bermuda, não tive oportunidade, mas hoje eu vim assim e me deram a oportunidade para deixar uma saudação. Irmãos, é vida em Cristo. Dai honra a quem? Quem honra. Não é diferente, irmãos. Não é você que diz que você serve a Deus, então você tem que ser referência. Você tem que ter, irmãos, diferença onde você passa. É difícil? É, mas é a cruz, eu não posso cortar. Não, irmãos, eu desde quando eu aceitei Jesus, o Senhor me ensinou, e eu sempre digo, já disse muitas vezes, se Jesus tivesse me chamado numa mundial, não vou criticar a igreja não, só vou explicar para os irmãos, numa igreja que não cobra a santidade, eu estaria lá. E eu tenho certeza que eu ia servir a Deus conforme eles me ensinariam lá. Mas o Senhor me chamou desta maneira. O Senhor me chamou para eu viver desta maneira. Eu não sinto, irmãos, para dizer incômodo ou incomodado, eu estando o dia todo de calça, eu indo dormir de calça, não. Você pode bater na minha casa, irmãos, qualquer hora da noite ou madrugada. Eu vou estar pronto para lhe atender. Eu não vou precisar de correr, de vestir para sair, para atender. Não, eu pulo da cama, eu estou pronto. E não é para mim peso, é para minha alegria. Sabe por quê? Porque é a cruz. Eu não posso me constranger pelo que os outros falam. Os meus irmãos, eles muitas das vezes eles questionam. Mas eu não estou nem aí para que eles falam. Simão Sirineu, ele sentiu vergonha, porque
porque ele sabia que a cruz que ele carregava não era dele, mas muitos ali não sabiam. Quer dizer, por que ele está carregando a cruz? Por que será? O que esse homem fez? Então, quando chegou no Gólgota, o chamado lugar da caveira, ele larga aquela haste e ele entende, irmãos, que ele não estava fazendo favor nenhum para Jesus. Naquele momento que ele deixa aquela haste para aquele homem inocente será pregado, ele entende que ele não estava fazendo favor algum. Ele estava cumprindo-se uma profecia. Glória a Deus, Senhor. Que Isaías escreveu no seu livro, no capítulo 53. E levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades. Ele era alguém, irmão, que não tinha beleza nem formosura, e nós não o desejávamos. Glória a Deus. Mas quando Jesus é pregado ali, aquele homem entende que o favor que ele estava fazendo era Jesus por ele. Hoje você não entende, hoje você não compreende o que você passa, a luta, as dores, os flagelos que você passa, mas naquele grande dia você vai entender. Quando você fechar os olhos aqui nessa terra, se não for no arrebatamento, se for antes, você vai entender que a cruz que você carregava não era um favor para você, era um favor para Jesus, mas sim um favor para você, porque muitos irmãos estão descendo a sepultura e não estão vendo a glória de Deus. Mas se você permanecer, se você buscar ouvir a entrega e caminhar, no momento em que você partir, você vai ver a glória de Deus, porque os anjos de Cantalabaço vai estar cantando para receber você diante do Senhor. Aleluia, Senhor. Mas nós, muitas vezes, o que nós temos feito? Muitas vezes, irmão, nós vemos pessoas desprezar aquilo que Deus lhe deu, aquilo que Deus entregou, para dizendo, não, mas é difícil demais, não, eu não posso, não, eu não consigo. Não, irmãos, esta é a cruz, e essa cruz não tem como nós tirar um pedaço dela, porque vai chegar momentos na nossa vida que o pedaço que nós tiramos da cruz vai fazer falta, porque vai haver lugar, irmãos, que nós vamos ter que colocar ele como um ponte, e se nós cortarmos um pedaço, vai faltar, aí vamos ver outros atravessados, e nós vamos ficar para trás. Aleluia, Senhor. Não estão dando valor hoje na mensagem que é pregada, as pessoas não estão dando valor hoje na mensagem que Jesus deixou, porque acha que de vir à igreja, dizer eu sou cristão, já está fazendo um favor enorme. Não, irmãos, não é assim. Não, nós precisamos ter vontade, nós precisamos ter desejo, nós precisamos ter amor. De quando falamos que nós servimos a Cristo, de quando falamos, não, eu sou servo do Senhor, eu sou ministro, eu sou palamaçuriano da Baixai, eu prego a palavra, eu louvo, eu exalto o nome do Senhor. Muitas das vezes as pessoas só sabem, irmãos, que é um levita quando está dentro da igreja. As pessoas só sabem que é um pregador quando está no altar, por causa que lá fora desonra a cruz que Jesus colocou sobre nós. Ele mesmo disse: você quer vir até mim? Negue-se a você mesmo. Glória a Deus, aleluia. Pega a sua cruz e vem. Mas muitas das vezes, irmãos, a cruz realmente ela é pesada. E nos nossos dias tem sido tremendas de peso. Tem
vezes, irmãos, que de pé nós não suportamos a cruz. E só aguentamos ela porque ajoelhamos. Porque quando ajoelhamos, o Sirineu vem para ajudar a carregar ela. O Sirineu vem e pega naquela baixo, naquela haste. E diz: eu sei o peso que você está carregando, eu sei o fardo que você está carregando, mas agora divide ele comigo. Eu rebaçuriando lá baixai, e ele segura naquela cruz. Quando o diabo está olhando para você chorando, o diabo está olhando para você de joelho, o inferno está apostando que você vai levantar dali desviado, que você vai levantar dali e nunca mais vai na igreja, porque ele não viu o Sirineu. O Sirineu decanta rebaçuriando lá baixai, ele não é dessa terra, ele não é dessa parentela, não, ele é a essência do Senhor. Aleluia, Senhor. Só vê o Sirineu quem está buscando, só vê o Sirineu quem tem comunhão com o Rei da Glória, não é para qualquer um. Por isso que eu lhe perguntei no princípio: você tem sentido a presença? Você tem falado o mistério? Você tem sentido a graça? Porque só sente quem ora, só sente quem busca, só sente quem obedece. Se eu não obedecer, não tem como eu sentir o Sirineu do meu lado. E no momento do choro, da lágrima, o Sirineu pega e diz: levanta, porque eu estou contigo, eu vou te ajudar a caminhar, eu vou te ajudar a chegar, levanta na basura no seu destino. Mas é preciso você descer, mesmo estando pesado, mesmo estando desanimado, mesmo estando rebaçuriando lá você, muitas vezes decanta na basta sem força, porque no momento, igreja, que nós dobramos o joelho, é o momento em que nós levantamos dali, revestido pela glória do Senhor. Jesus Cristo, irmãos, porque, pastor, aquele lugar chamado Gólgota, ou lugar da caveira, você conhece, sabe? Todos que morriam ali, a morte de cruz, irmãos, depois de morto, eles pegavam o corpo e jogavam de morro abaixo, jogavam naquele vale, porque ela não era só a morte de cruz que era vergonha, não. Eles envergonhavam quem morria na cruz, porque dizia: ali foi que ele cometeu uma abominação dentro de Israel. E por que então, pastor, joga no vale? Sabe por quê? Porque agora ele quer envergonhar a família, porque dizendo eles: quem pecou desta maneira, nem direito de enterro tem. Pode buscar sobre o que eu estou dizendo, envergonhar uma pessoa em vida, apregar a ela para ela morrer, depois envergonhar a família. Porque qual família, irmãos, que sabia que o corpo do seu ente querido está ali fora para os abutres comer e não poder pegar ali o corpo e enterrar ou sepultar? Glória a Deus, Senhor. Uma vergonha. E por que não jogaram Jesus? Porque Jesus não era qualquer. Jesus não era, irmãos, um malfeitor. Jesus, irmãos, ele é santo. Eles crucificaram Jesus para completar, para cumprir a profecia. A profecia tinha que ser cumprida em Jesus Cristo, porque havia um propósito de Deus de salvar eu e você. E por que não jogaram pastor ele no golpe? Porque ele não tinha pecado, porque ele não tinha cometido uma abominação dentro de Israel. Não, ele só tinha cometido coisas boas. Ele só tinha cometido, irmãos, o que era bom, o que era reto. Mas
E vem, irmãos, aí canta alguém basuri, canta lá baixai. A família de Jesus estava ali, irmãos, a sua mãe aos pés da cruz. Maria está chorando por ver o seu filho ali. E quando Jesus, irmãos, antes de eu entrar, esta palavra que eu ia entrar, e a Bíblia está dizendo, em cima da sua cruz estava a sua condenação. Este é Jesus, o rei da Judeia. Por que, pastor? Sem saber, Pilatos também estava se cumprindo uma profecia. Se as pessoas embaixo não acreditaram quem era Jesus, que ele era rei, irmãos, agora em cima, você sabe de canto lá da sua, onde Jesus foi crucificado, foi no alto, foi na entrada da cidade. Todos os irmãos viam aquele lugar ali, de longe via, irmãos, o Gólgota. Agora de longe as pessoas têm que olhar e ver. Quem não acreditava estava aqui embaixo que Jesus era rei, agora tem que ver lá em cima. Esse é Jesus, rei dos judeus, rei dos reis, Senhor dos senhores. Se você não crê, aqueles que não creem vai ter que entender que ele é rei, não só dos judeus, mas rei dos reis, Senhor dos senhores. Glória a Deus, Senhor. Foram pregados 2 malfeitores, a Bíblia está falando, um à direita e o outro à esquerda. O da esquerda, irmãos, estando ali em aperto, certamente com dores também. Ele disse: se tu és o rei, se tu és o filho de Deus, salva a ti e salva nós também. Vou ele. Quantos que sabem que você é cristão e quer pegar carona no que Deus te deu, e quer pegar carona na tua vida espiritual, e não tem como. Azeite não é, irmãos, eu pegar aqui este óleo e derramar sobre você e dizer: você está cheio, a tua lamparina está acesa. Não, irmãos. Você sabe o que acontece? Quando você se rende aos pés do Senhor, Ele acende a candeia. Agora é você que vai permanecer com esta candeia acesa, ou vai permitir que ela apague. Da maneira que você se achega a Cristo, ela brilha, ela brilha, ela brilha. Mas da maneira que você se afasta, ela apaga, até o momento de subir. E aí, irmãos, Aleluia, Senhor. vazia. E aí a casa fica adornada. E aí tem outros que vai tomar lugar, só que já não é mais a luz. Outra coisa, irmãos, que muitas das vezes nós temos que prestar atenção. Pessoas que têm um conhecimento inefável, que têm, irmãos, um conhecimento que, se você não prestar atenção, você acaba a mensagem e fala: meu Deus, como prega, mas distorcendo toda a palavra, pastor. O irmão também disse assim: o da esquerda, ele blasfemou contra Jesus, mas ele disse: o da direita, ele não congregou, ele não batizou, mas ele foi salvo. Ele esqueceu de um detalhe. Qual é o detalhe, pastor? Eu estava comentando depois que a gente tem ocupação, pastor, da gente não corrigir por causa da pessoa não envergonhar-se dentro da igreja, porque a palavra de Deus não é minha, nem é a tua palavra, é a de Deus. Não barrar na sua e comanai. Ele esqueceu de dizer que Jesus mesmo disse: aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai. Jesus está dizendo: esse me confessou diante de todo aquele que me condena, hoje ele também entrará comigo no paraíso. Você confessa Jesus que é o Senhor na sua vida e Salvador na sua vida, ele te confessa diante dos anjos. Então não vem, irmãos, muitas das vezes as pessoas usam a palavra para distorcer, para dizer que eu e você, a maneira de servir está errado.
Glória a Deus, Senhor. Jesus disse: fale um pouco da minha dor. Jesus não abriu a boca, irmãos, em momento algum para blasfemar. Não. Jesus estando na cruz, ele disse: Pai, perdoa. Eles não sabem o que faz. Com palavras e poder para destruir. Outra palavra de Jesus, quando ele olha para o trono, e a Bíblia está dizendo que ele olha e ele vê o trono, mas o Pai está de costas. Por que Deus está de costas para o seu filho amado? Qual é o poder de Deus? Você acha que se Deus ficasse olhando, continuando a olhar o sofrimento do filho, o Senhor não arrancaria o seu filho da cruz? Por isso ele virou as costas. Traz para mim, pastor, já estou encerrando para vocês. Mas você sabe, porque muitas vezes você olha e parece que você está só. Você olha e parece para suricoma negócio. Presbítero Márcio, parece que está só. Irmãos, o rendaço é sobre a mim. Esta semana, quem não achou que estava só pelo sofrimento? Quem decreta na pastora olhou para as paredes, para o lado, olhou para o céu e não conseguiu sentir a presença, só sentir a dor, a agonia, e não falando com palavras, mas com pensamentos. Disse: eu estou só porque, Senhor, tu me abandonou. Irmãos, recanta lavassura e alabastei. Nós somos pequeninos, irmãos. Se o nosso Jesus, ele sendo Deus, ele olhou, ele viu o Pai de costa e ele disse: Pai, por que me abandonaste? Irmãos, recanta lavasse. Por que, meu Jesus? Não, o Senhor não abandonou Jesus. Estava chegando os minutos finais de Jesus como homem na terra. Então havia um propósito maior de Deus sobre a vida de Jesus. Jesus está dizendo para mim e para você que hoje você está chorando, que hoje você está passando por agonia, por tristeza, por dor e se sente só, mas você não está só. O Sirineu está contigo, o Senhor está te cobrindo com as asas poderosas, mas há um propósito para levantar, para cumprir na sua vida. Há um propósito ainda do Senhor. Jesus leva no limite. Quando dizemos não vou conseguir, não vou aguentar, irmãos, quando nós vimos, nós já atravessamos a tempestade, nós já atravessamos o vento, nós já atravessamos o mar. Você sabe por quê? Porque há um propósito, há um propósito de Deus na sua vida. Glória a Deus, Senhor. Hoje você chora, você se sente só, mas quando cumprir o propósito, você vai ver que você não esteve só. Não, ele esteve te observando, como Anai, decora de rasga, como Anai, o Sirineu, estava com as mãos ajudando você a carregar a cruz, e as asas do poder de Deus estava te cobrindo, para ninguém tocar em você, mesmo que se levante o inferno, mas ninguém toca, ninguém encosta na baço e anda na barra, porque ele diz: este é meu. Aleluia. Mas há um propósito, irmãos, para se cumprir. Há um propósito. Quando nós somos fiéis, irmãos, nós vamos passar, pastor, momentos difíceis. E Mariane, momentos que parece que não vemos a luz. Momentos que parece que a nossa palavra, a nossa oração não atravessa o teto. E se olhamos um pouco mais, parece que o céu está de bronze. E se sentimos sozinhos, se sentimos um nada, um pó. Mas, irmãos, sem entender nada,
para pessoas que parou por muito menos, Jesus, mas ele parou, ela parou. Olha, Senhor, eu não sou melhor do que eles. Jesus, se o Senhor não falar comigo, eu vou parar também, porque está grande, está difícil. Mas de repente, por um minuto você engole o choro, seca as lágrimas, se levanta, se põe de pé. Aquele presbítero Márcio que parecia não ter certeza, não ter fundamento, de repente você toma uma água e começa a dar glória, aleluia. Eu sei que vai passar, Senhor, eu sei que é só um vento. Você sabe por quê? Porque no momento que você estava de joelho, dizendo eu não vou aguentar, eu não vou conseguir, eu dependo da máscara, eu me incomodasse, eu me levantasse, o Sirineu chegou, se você perceber, pegou a cruz, ele começou a levantar devagarinho das suas costas, ele não tirou o problema, ele não mudou a cruz de lugar, não, ele apenas levantou um pouquinho, porque é uma suriana da baixada, é o prazo, é a distância que você ia se pôr de pé, porque quando você estava de joelho, você dizia não tem força, mas o Senhor te dando força, o Senhor derramando sobre você o bálsamo, o chão, a graça, de joelho você estava adquirindo aquilo que você achava que não tinha, que era força, que era resistência, e de repente você se levanta, o meio Espírito coloca de volta a cruz e diz para você, você marcha, você está pronta, porque eu te fortaleço, eu te seguro e eu te carrego. Glória a Deus, Senhor. Muitas vezes é assim que eu senti. Vontade só de parar, vontade de desistir por causa que estamos olhando o vento, o tamanho da cruz. Mas o Senhor também diz, Ele não dá um fardo que eu e você não possa carregar. Glória a Deus, aleluia. Jesus, irmãos, quando está chegando a hora nona, chegam os soldados para quebrar as pernas, se eles ainda não tivessem morrido. Não estou pregando isso, você conhece a Bíblia. Mas o salmista, sem saber, pastor, lá atrás ele profetizou: não quebrarão os ossos dele, nenhum osso no seu corpo será quebrado. Sabe por quê? Porque quando eles chegaram até Jesus, irmãos, que Jesus olhou para o Pai, disse: consumado está, houve treva, rasgou-se o véu, o Senhor disse: a minha obra está completada na terra. Eu agora estou dando liberdade para o meu povo se apresentar diante de mim, para a minha igreja poder ter a liberdade de ela mesma dobrar o joelho e pedir perdão, e pedir tanta ajuda para mim, sem precisar do intermédio do sacerdote. Glória a Deus. Então, irmãos, quando ele chega, aquele momento que ele diz: Pai, consumado está. Irmãos, entregue em tuas mãos o meu espírito. Quando eles chegaram até Jesus, Jesus já estava morto. Jesus já estava morto, porque já tinha consumado a obra. Mas eles olharam para os salteadores, eles estavam vivos. E eles não podiam passar das 6 horas da tarde vivos. Para você ver a crueldade de Satanás quando um cristão beija na presença de Deus. Quando um cristão, irmão, se afasta dos caminhos do Senhor. Satanás, ele humilha, ele maltrata. Satanás, ele canta lá abaixo, ele fere. Satanás, ele ofende. Satanás põe no colo, irmão, ele canta lá bassurando lá baia. Então, irmãos, eles chegam e os soldados quebram as pernas daqueles homens. Para quê, pastor? Já que eles não morreram de ser açoitados, não morreram de estar ali, levanta lá, basculhando, ela baixar, ela pregado naquela cruz. Então agora
dor, pendurado, porque o seu sangue, quebrando os ossos da perna, eles estavam pendurados, o resto do sangue que tinha ia descer para as pernas. Traz para mim, pastor. Aquele que volta para trás, Jesus está dizendo. O cão que volta ao seu próprio vômito. Para que vergonha maior que isso? Tira-se o corpo de Jesus. Só para eu encerrar a mensagem. Para quem era, irmãos, pela lei, para ser jogado no vale, eles agora mudam. Nossa, deixa pronto aí. Eles agora mudam. Irmãos, e chega José de Arimateia, um dos príncipes, com uma sepultura nova na caverna, para emprestar para Jesus, sem ele saber. Por quê, pastor? Porque Jesus não ia ficar muitos dias. E o corpo do homem estava ali, vassourando na baixada. Foi colocado depois das 6 da tarde. Passou-se ali o sábado, mas no domingo, de na vassourando na baia, ele ressuscitou. E Jesus está dizendo para nós aqui, esta noite, Jesus, irmão, já falou das suas profecias, da sua dor, e por que nós não buscamos, por que nós não descemos cada vez mais, por que nós muitas das vezes, irmãos, achamos pesado demais servir a Cristo, viver para Cristo? Não é peso, irmãos. Nós chegando na vassouranda, lá baixai, buscamos a vida, e vida com abundância, porque depois que partimos dessa terra, irmãos, vamos morar em mansões celestiais, vamos morar, irmãos, aonde não vai precisar dessa luz para clarear, nem a luz do sol, nem a luz da lua, mas somente o brilho do Senhor, a glória dele. Jesus está dizendo para mim e para você esta noite, o propósito está se cumprindo, para ele te levantar, e todos vão ver a glória do Senhor em tudo. Glória a Deus, Senhor. Mas você precisa permanecer, buscando, obedecendo e vivendo o Evangelho de Cristo. Não é pela metade, não. É completa a obra de Deus. Não tem como nós servirmos a Deus pela metade. Não. É completo. Corpo, alma e espírito. E que Deus lhe abençoe esta noite. E que esta palavra, irmãos, você possa guardar ela. Precisa, pastor, chegar mais diante de Deus? Precisa. Então você chegue, desça um pouquinho mais diante do Senhor. Preciso, pastor, obedecer mais. Obedece a palavra do Senhor. E obedecendo é viver. Irmãos, quando Jesus fala, ora, jejua e lê a palavra, nós vamos estar obedecendo a palavra de Cristo. E vamos estar dando vida para nossas vidas do Senhor. E a igreja possa dizer, amém. Deus abençoe, irmãos. Domingo, às 8 da manhã, então, será a Santa Ceia.